nós temos as cópias. O que nós temos hoje não é original, então são cópias de originais. Mas nós podemos pensar o seguinte: cópias, como é que nós podemos ter certeza que quem fez a cópia não foi tendencioso? Será que essas cópias são seguras? Deus preparou um povo extremamente zeloso, temente para fazer essas cópias. Se fosse um brasileiro, mas Deus, desde lá no começo, ele preparou um povo temente, um povo extremamente zeloso. E vamos ver como que essas cópias eram feitas. Primeira coisa, nós nos referimos ao pergaminho. O pergaminho. Bom, para ser escrito é necessário um pergaminho. Como é que era preparado esse pergaminho? O pergaminho só podia, olha como o judeu era chato, só podia ser manuseado por um judeu, e esse pergaminho tinha que ser de pele de animal puro, considerado puro pela lei de Moisés, não podia ser animal impuro. Somente os judeus podiam manuseá-los. Quem não era judeu, gentios, nem podia pôr a mão, não contaminava. Então nós tínhamos aqui a questão do pergaminho. Depois nós temos a tinta. A tinta também tinha que ser preparada por um judeu. Ela era especialmente preparada com uma mistura de pó de carvão, misturado com algo parecido com goma arábica. Não sei se vocês conhecem goma arábica, parece uma espécie de cola, meio esbranquiçada. Então era preparada também por um judeu. Então, não era qualquer um que preparava. Nós temos o pergaminho, a tinta, e nós precisamos do escriba, a pessoa que escreve isso aqui. O escriba, ele não podia escrever uma única palavra de cor. O escriba, ele tinha capacidade, assim como o Paulão tem, uma capacidade de citar a Bíblia de cor. O Paulão, ele consegue fazer isso, depois ele vai dar uma demonstração aqui. Sem pressão, né? Agora imagine, o trabalho do escriba é fazer cópias. Se você fica escrevendo a mesma coisa a sua vida inteira, é óbvio que você decora. Tanto é que os escribas, que são chamados de doutores da lei no Novo Testamento, tá? Doutores da lei, os escribas porque eles faziam as cópias, eles eram consultados. Quando você tinha alguma dúvida, quem que você procurava? O escriba, ele conhece a Bíblia mais do que eu, ele escreve, né? Ele está fazendo cópia. Então ele conhecia muito as escrituras e ele era hábil para citar quase que livro de cor. Mas ele, no trabalho de cópia, ele não podia citar uma única palavra de cor. Ele tinha que, antes de escrever, repetir em voz alta, na presença de outro escriba, a palavra a ser escrita, para que não houvesse erro. Tá bom? Às vezes por exemplo, eu penso mais rápido do que eu consigo escrever. E às vezes eu estou escrevendo as coisas e pensando. Quando eu vou ler, está faltando palavra, está tudo pela metade, eu consigo entender, porque foi o que pensei. Mas se alguém lê, não entende, falta palavras. Porque a nossa mente trabalha mais rápido, quando a gente não está com sono, trabalha mais rápido do que a nossa mão. Então isso acaba acontecendo, e isso não poderia acontecer, faltar palavras. Então isso também poderia acontecer. Depois nós temos a questão da reverência do judeu. Como é que o judeu se portava diante desse trabalho? Será que ele tratava apenas como um trabalho secular de fazer cópia? Eles não olhavam dessa maneira. Tanto é que quando eles iam escrever o nome de Deus, que aparece nas Escrituras 8.000 vezes, quando eles iam escrever o nome de Deus, sabe o que eles faziam? Paravam a cópia, trocavam a pena, e alguns até trocavam a roupa para escrever Deus. Tamanha a reverência do judeu a esse trabalho. É um trabalho que eles levavam muito a sério, com muito temor. Tá? Então eles, ao escrever o nome Deus, paravam o trabalho, trocava tudo, a pena, até a tinta em alguns casos, escrevia Deus e continuava o seu trabalho. Havia uma reverência, não era de qualquer maneira. Era um povo que tinha medo de errar aquele livro, que sabia as consequências disso. Não é alguém que fez uma cópia qualquer só para ganhar dinheiro. E nós temos o cuidado. O cuidado era tanto que as palavras e as letras eram contadas ao final do trabalho.
Terminava o livro do profeta Isaías. Cada letrinha era contada. E cada palavra era contada. Se faltasse uma única letra, sabe o que acontecia? Todo o trabalho ia para o lixo. Tudo era jogado fora. Se houvesse um erro de palavra, ou faltasse uma palavra, era no plural com S, o escriba esqueceu de pôr um S ali, não era assim, lógico, estou falando português, mas por causa de uma letrinha, todo o trabalho era descartado. Era queimado ou enterrado, tamanho o cuidado que eles tinham ao escrever esse livro. Depois nós temos o zelo. Um erro numa folha inutilizava a folha. Errou naquela folha, estou ali aquele trecho, numa folha de papiro. Estou escrevendo ali a folha no papiro, ou num pedaço de pergaminho, que é dividido em blocos como se fossem folhas. Um erro inutilizava aquela folha. Cortava-se, jogava fora, queimava. 3 erros na mesma página inutilizavam o trabalho todo. Tudo era jogado fora. Começava do zero. Então é um povo extremamente zeloso, né? Então o pergaminho, desde a preparação do pergaminho, da tinta, a pessoa que escrevia, a reverência, o temor, o zelo dos judeus, isso é um trabalho que Deus fez no povo judeu para escrever o livro. Graças a Deus, né? Graças a Deus não foram os brasileiros. Irmão, nós vamos falar a respeito da Septuaginta. Septuaginta, quem já ouviu falar disso? No livro? Tá, a irmã Zumia leu o livro. Só ela. A Septuaginta, que é comumente conhecida como a versão dos 70. E às vezes você vai encontrar a descrição LXX, que é um algarismo romano para 70. Né? Então, L, 50, X, 10, 10, 70. E essa é a versão conhecida como a versão dos 70. Nós vamos entender por quê. O que é essa Septuaginta aqui? Como geralmente você, ao estudar os manuscritos antigos ou comentários bíblicos, você vai ver citações da Septuaginta. Mas na Septuaginta está assim. Esse texto é extraído da Septuaginta. O que isso, né, significa? O que é esse tal de Septuaginta? Né? Septuaginta é do latim 70 também. E algarismo romano, para não ter dúvida, está ali 70. Então, guarde, Septuaginta tem a ver com 70. A história nos conta que Aristeia, que era um escritor da corte de Ptolomeu Filadelfo, nós estamos falando do período grego, tá? Antes do Novo Testamento ser escrito, de Malaquias até Mateus, houve um período em que os gregos dominaram todo mundo, né? Houve o que nós chamamos de helenismo, ou helenização do mundo, que é o Império Grego tentando dominar o mundo inteiro, implantando a cultura e o idioma e a religião. Houve esse período. Então, os gregos dominavam os povos, e Aristeias, que era o escritor da corte de Ptolomeu Filadelfo, o que ele fez? Ele, mais ou menos 286 anos antes de Cristo, ele escrevendo ao seu irmão Filócrates, uns nomes bonitos para você pôr nos filhos, aí aproveitando, vai anotando, né? Não sei se o Bruno já tem nome para o filho aí, se ele quiser trocar, pode colocar aí Filócrates, nome bonito. Ele conta, né, que o referido rei, né, o monarca da Grécia, ele recebeu uma proposta do seu bibliotecário chamado Demétrio. Demétrio já é o nome mais popular. Demétrio de Farelo. Ele recebeu essa proposta de que os livros dos judeus, né, os gregos estavam ali dominando Israel, e ele percebeu que na sua biblioteca não havia o livro dos judeus na língua dos gregos. Então solicitou ao bibliotecário, não tem aí, então vamos pedir para que façam uma cópia do livro dos judeus, que está escrito em hebraico, para que faça uma tradução para o grego, que é a língua do grego. Então, o Farelo aqui, ele solicitou ao sacerdote Eleazar, pediu para que ele enviasse homens capazes de traduzir a versão hebraica para o grego. Fizesse uma tradução. Então, foi solicitado 72
pessoas, 72 sábios, eruditos, 6 de cada tribo, né? Os judeus gostam desse negócio aqui, não sei porquê. 6 de cada tribo, e ele enviou 72 homens. Tá? Por isso ficou conhecido como a versão dos 70. Porque foram 72 homens, judeus, né? Dotados de sabedoria, de habilidade tanto com grego quanto com hebraico. E eles começaram a fazer essa tradução que durou 72 dias. 72 homens para fazer a tradução em 72 dias. Então essa é a tradução do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia nesse período. É a tradução do original hebraico para o grego. Tá bom? A língua do povo. Essa Bíblia, Septuaginta, provavelmente foi muito usada na época de Jesus, tá? Provavelmente os apóstolos usaram também essa Bíblia. Quem entendia grego na época, não sabia falar o hebraico, acabava optando por essa tradução. E nós confiamos também nessa tradução hoje porque a gente consegue comparar, né? A gente consegue saber o hebraico e grego, então dá para comparar. Mas dava para confiar porque quem escreveu, quem fez a tradução também era judeus. A gente já sabe o zelo que eles tinham, né? Tá bom? Já não conheciam isso ainda, né? Já notaram? Tá bom. Então guarde isso. Septuaginta, 70, hebraico para o grego. Agora nós temos a Vulgata, ou conhecida como Vulgata Latina. Por que esse nome Vulgata? Esse nome vem de vulgar. É que a gente pensa que a palavra vulgar, a gente já pensa em uma coisa muito ruim. Mas o que significa vulgar? Vulgar significa algo popular, algo do povo. Tá? Se eu falar assim, esse é Tiago, vulgo Codó. O que eu estou querendo dizer? Tiago, popularmente conhecido como Codó. É isso que eu estou falando. Então, é a versão do povo. A Vulgata, ela recebeu esse título por quê? Porque foi a versão do povo. A versão popular. Então, vulgar, entenda nesse sentido, tá bom? É que a gente vê, aquela irmã está muito vulgar hoje, né? A gente pensa já num sentido mais pejorativo. Mas não é esse o sentido dela. Tá bom? Pronto? Essa é a versão que foi feita por Jerônimo de Savonarola. Savonarola, difícil de falar também essa palavra. Enrola a língua da gente, se você estiver com sono. Ele era um sábio, estudioso, um erudito das Sagradas Escrituras e um homem carrancudo, até certo ponto, meio bravo, mas era um homem extremamente zeloso e dotado de piedade. E ele, aos 60 anos de idade, às vezes a gente acha que a gente está meio velho para o estudo, para fazer alguma coisa, né? Estou muito velho, não vou fazer. Com 60 anos de idade, ele foi para um mosteiro em Belém, ficou ali por 3 anos para fazer essa obra. Ele fez a tradução da Bíblia toda para o latim. Porque o latim é a língua do povo. A língua dos romanos, que se tornou a língua do povo. Tanto é que o latim tem forte influência sobre nós, né? O português veio do latim. Tá? Então o latim ele se tornou a língua do povo. Hein? Essa tradução foi feita no ano 400, foi encerrado, né? Ele terminou no ano 405 depois de Cristo, tá bom? Então foi do hebraico, do grego, hebraico, a Bíblia toda, para o latim. Então, 3 anos para fazer uma tradução. Então guardem isso. Vamos lá, a Septuaginta, ela era o que mesmo? Vamos ver se a gente lembra. Misturou agora os dois. São dos 70 que traduziu do... Antigo. Tá bom. Depois a gente faz mais... Foi no ano... Ele terminou no ano 405. Né? Começou 3 anos antes. A Septuaginta? A Septuaginta, deixa eu ver aqui. Foi no reinado de Ptolomeu Filadelfo. Foi dentro do reinado dele, que foi de 285 a 246 a.C. 285 a 246, né? É o contrário, lembra? Antes de Cristo conta ao contrário. Tá? 285 até 246 antes de Cristo. Tá? AC.
Vai. Ela quer saber se a Vulgata ele traduziu o Velho Testamento do grego para o latim ou foi do hebraico para o latim? Ele traduziu do hebraico para o latim, o Velho Testamento. Houve até, na verdade, ele recebeu uma forte acusação. Acusaram o Jerônimo Savonarola de que ele não conhecia o hebraico e que, na verdade, ele mentiu e que a sua tradução era, na verdade, da Septuaginta, né? Mas isso não há como provar. Historicamente, nós conhecemos como a tradução que veio dos dois originais. Grego ele dominava muito bem, a gente sabe disso. Mas, historicamente, nós dizemos que a tradução que ele fez é vinda do hebraico. Agora, se a acusação é verdade ou não, aí já não temos como saber. Mas, de fato, eu andei pesquisando e eu vi que ele foi acusado de ter feito a versão, na verdade, não tinha sido do hebraico, mas do grego, da Septuaginta. Mas é boatos que nós não temos como saber. Historicamente, é dito que a tradução veio dos originais. No ano 400 já tinha, o cano já estava fechado do novo? O cano já estava praticamente no processo de encerrar. Só os que a gente tem mesmo? Só os que a gente tem mesmo. Não, na Vulgata, eu ia falar isso até depois, na Vulgata Latina, até acabou sendo um problema, por quê? A Vulgata Latina é a versão oficial da Igreja Católica, tá? Em 1545, no concílio em Trento, que foi o concílio contra a Reforma, né? A Reforma Protestante, que Lutero começou em 1517. Em 1545, o que aconteceu? Antes de Lutero, o povo não tinha acesso às Escrituras, não podia ler a Bíblia, a missa era em latim, ninguém entendia absolutamente nada. Lutero começa o trabalho de tradução da Bíblia, né? O Wycliffe já havia começado esse trabalho antes, mas nesse processo de tradução, o povo começou a ter acesso à Bíblia. E as doutrinas católicas, como oração pelos mortos, indulgências e outras doutrinas católicas, acabaram sendo atacadas. Por quê? A Bíblia condena essa crença de vocês. Aí a Igreja Católica encontrou nos livros que nós vamos ver que são chamados apócrifos, que não são inspirados por Deus, nesses livros a Igreja Católica encontrou amparo para suas doutrinas errôneas. Aí, 1545, olha quanto tempo depois, eles decidiram que os livros apócrifos eram inspirados. Só que daí eles adotaram a versão Vulgata. Porque Jerônimo de Savonarola, quando ele fez a sua tradução, o que ele fez? Ele colocou os livros apócrifos nessa tradução, como um apêndice histórico. E ele mesmo, e uma vez debatendo com um católico, ele... não, os livros, o próprio Jerônimo que colocou lá e defendeu tudo. Eu peguei e comecei a pesquisar. Aí eu achei citações de Jerônimo condenando os livros apócrifos e explicando por que esses livros estavam ali. Porque são livros históricos. Nós vamos ver, daqui a pouco, que há um período de 400 anos de história em que nada foi escrito, chamado silêncio profético. E a grande parte desses livros apócrifos estão contando a história desse povo. Certo? Está contando a história desse povo. Então é importante você ler. Não é pecado você ler livros apócrifos. Pode ler, eu já li. É até legal a história de Judas Macabeus, é muito bonito. Mas leia como um livro histórico. Você vai entender muita coisa. Eu fiquei 4 meses no Brasil, cheguei aqui, mudou muita coisa. Imagina se eu ficasse 400 anos. Muda muita coisa. E a gente passa a entender, conhecendo a história, essa lacuna que há de história. Por exemplo, no Antigo Testamento não tem fariseu. Não tem saduceu. Você chega no Novo Testamento, tem. Esse povo surgiu de onde? Desse período. Mas você precisa saber. Então é importante. E Jerônimo colocou isso como uma citação ou como uma fonte histórica. Ele mesmo disse isso e colocou no final. Mas a Igreja Católica, para defender as suas doutrinas, acabou adotando como a versão oficial no concílio em Trento, na Itália. Tá bom? A Jocely quer fazer uma pergunta lá. 72 homens, 72 dias, 6 de cada tribo. Então, a primeira parte nós vamos encerrar agora, fazer um coffee break rapidinho,